Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Algumas informações antes de nós fazermos a reflexão desse dia. A primeira delas é que ontem eu não gravei porque eu tive que sair ontem pela manhã e geralmente eu gravo pela manhã, certo? Então eu tive que sair ontem pela manhã para resolver algumas questões, fazer compra, essas coisas. E aí aí eu cheguei já um pouco já na hora do almoço e aí depois eu não gravei, certo? Então eu estou dando essa justificativa porque eu sei que muitos irmãos sentem falta. A segunda coisa é que eu, pastor Climério, pastor Antônio, nós estaremos revezando as pregações nos cultos das quartas à noite e dos domingos, certo? Então na próxima quarta, na próxima quarta será o pastor Climério, no próximo domingo será o pastor Antônio, e aí eu vou na outra quarta e assim a gente vai revezando para que a gente possa assim atender, né, aos anseios dos irmãos de ter o culto online e também nos proteger. De certa forma, a gente também tem que evitar estar saindo o menos de casa possível, não é verdade? Então aí a gente está fazendo um revezamento com relação às pregações. E aqui eu vou continuar, né, sempre que possível, trazendo assim as reflexões do dia, menos na quarta, menos no domingo. Por quê? Porque já vai ter o culto à noite. Então, aí, tanto na quarta como no domingo pela manhã, nós não vamos gravar, como já estávamos fazendo, não vamos gravar mensagens, tá certo assim? Outra coisa também que eu gostaria de falar, porque alguns irmãos ficaram preocupados e falaram comigo, né, sobre essa mancha que eu estou aqui, ó. Alguns pensaram que era uma queda, não, isso é um tratamento para tirar aquelas queimaduras solares, né? Então, a gente passa uma pomada durante duas semanas, a gente passa uma pomada, que essa pomada ela vai queimando exatamente aquelas manchas, né, solares, ela vai queimando e depois a gente passa um outro tipo de pomada que vai aí cicatrizando. Então agora ela está no processo de cicatrização, tá certo? Então eu agradeço aos amados irmãos por essa preocupação, porque os irmãos ficaram: pastor, como é que o senhor está? Eu vi essa mancha aí, o senhor caiu, bateu com a cabeça. E eu vejo em tudo isso, gente, o carinho dos irmãos, eu vejo em tudo isso o amor dos irmãos, não é? Pela gente, tá certo, queridos? Então, a nossa reflexão hoje vai ser no Pai Nosso, certo? Pai Nosso. Pai Nosso tem duas versões, certo? Duas versões. Tem a versão maior, mais conhecida, que é a de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. E tem a versão de Lucas, lá no capítulo 11. Só que a de Mateus é a mais conhecida e é nessa aqui que nós vamos fazer a nossa reflexão nessa manhã. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que essa é uma oração comunitária, certo? É uma oração comunitária. Isso quer dizer, pastor, que a gente não pode orar ela sozinha? Não, claro, a gente pode orar sozinho, pode orar... podemos orar, não tem problema nenhum, individualmente, certo? Mas sempre com a consciência de que os pedidos que nós fazemos aqui não é só para nós, mas é para todos aqueles que têm Deus como o seu Pai, certo? Por quê? Porque aqui diz, ó, Pai Nosso, não está dizendo Pai meu ou meu Pai. Ele está falando, ó, Pai Nosso, Pão Nosso, nossas dívidas, né? Nossos devedores, não nos deixe, livra-nos. Tudo isso é mostrando que essa oração é uma oração comunitária. A oração mais conhecida é uma oração comunitária, certo? Então, quando nós orarmos ela, mesmo que estejamos orando individualmente, mas que a gente ore pensando, certo, em termos de comunidade. E falando nessa questão de termos de comunidade,
eu tenho gostado de ver, certo, que mesmo eu acompanho os cultos ali na igreja ali, eu acompanho ali, enquanto eu não vou pregar, eu fico olhando ali no chat, né, do YouTube e do Instagram, as pessoas ali interagindo, glória a Deus, aleluia, irmãos, que bom estarmos juntos, as pessoas ali interagindo nesse momento ali do culto, mesmo que à distância, mas ali através do YouTube e do Instagram, interagindo, falando, glorificando, dando palavras, e isso é muito importante. E eu percebo isso, que esse senso de comunidade, certo, está forte com os irmãos, e isso me alegra bastante, porque não é a distância, né, que nós estamos nesse momento por uma necessidade, né, de saúde, não é a distância que está fazendo com que a gente perca esse vínculo de comunidade. E isso é muito importante. Por isso que eu fico alegre com isso. E eu quero dizer que esse vínculo de comunidade é isso que a oração do Pai Nosso ela ressalta para a gente aqui, tá certo? Então isso é muito importante ser destacado. E aí, essa oração veio de uma provocação, provocação no bom sentido, né? Provocação dos discípulos ao pedir a Jesus que Jesus ensinasse a orar. Disseram assim: Jesus, olha, nos ensina, mestre, a orar como João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus, lá em Lucas diz isso, e aí Jesus ensinou esta oração aqui, tá certo? Então ele diz assim: portanto vós orareis assim, Mateus 6, a partir do verso 9, Pai Nosso, né? Então já está dizendo aí, como eu falei antes, uma oração comunitária, né? Ele ensina a chamar Deus de Pai. O Antigo Testamento algumas vezes chamava Deus de Pai, certo? Mas era uma coisa mais rara, era muito mais Senhor, certo? Que era o nome ali da aliança, né? Feita ali no Monte Sinai com Moisés, né? E com o povo. Então eles chamavam muito mais Deus de Senhor. E Jesus ele traz Deus para a intimidade, né? Porque pai deve ser alguém íntimo, né? Um pai distante é uma preocupação, né? Porque esse pai pode estar trazendo, acarretando sérios problemas para a vida emocional dos filhos, né? Então, um pai, ele tem que ser íntimo dos filhos, tá certo? Os filhos têm que ter liberdade de falar com ele, de chegar, de conversar, de abrir o coração, né? de contra-argumentar com ele, tudo isso, né? Porque isso é o pai é aquele íntimo que está ali. Então Jesus ensina-nos a chamar Deus de Pai, assim como Jesus chamava Deus de Pai. E aqui a gente pode encontrar na Bíblia, ele é pai de quem? Num sentido geral, Deus é pai de todos, no sentido de que ele é a origem de todos, certo? Como diz lá em Hebreus, pai dos espíritos. O que é que ele quer dizer com pai dos espíritos? Significa que ele é pai de todo o mundo, de toda a humanidade, certo? No sentido de que ele é o Criador, no sentido de que dele nós viemos, no sentido de que ele é a origem, certo? Mas tem um sentido de pai diferente, que a Bíblia nos mostra em 3 ocasiões. Primeiro, né, lá em João, capítulo 1, né, verso 12 e 13, diz que ele é pai daqueles que creram, né? A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Está vendo? Segundo, nós somos filhos no sentido de que somos adotados por ele, né? Tanto lá em Gálatas, né, Efésios, aliás, capítulo 1, verso 5, Gálatas também vai falar isso, lá no capítulo 4, por ali. E também Romanos, no capítulo 8, também ele vai falar isso, né? Que ele nos adotou. Nós somos filhos de Deus no sentido de que recebemos de Deus a adoção. Porque Deus só tem um filho, vamos dizer assim, natural, né? Que é Jesus Cristo, unigênito.
porque Deus enviou ao mundo seu único filho, seu filho unigênito, único filho. Mas ele nos tomou também como filho, nos adotando na sua família. Então somos somos irmãos de Jesus, né? Somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele, porque nos tornamos filhos de Deus e irmãos de Jesus. E em um terceiro sentido também mostra que nós somos filhos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso 14, Gálatas também, olha aí, capítulo 4, verso 6, que diz que nós somos, né, aqueles que têm o Espírito, né, são filhos de Deus, né? Porque todo aquele que recebe a testificação do Espírito, ou é guiado pelo Espírito, este é filho de Deus. O apóstolo Paulo diz isso. E aí ele vai orar dizendo: Pai nosso, que estás no céu. Ou seja, significa aí um pai diferenciado, não é? Não é um pai humano, é um pai vindo do céu, certo? Pai celestial. Santificado seja o teu nome. E aí nós vemos aí a santificação do nome significa a santificação da pessoa, porque o nome estava muito ligado à pessoa. Quando dizia, tem um texto que diz assim, torre forte, né? Eu acho que é provérbio, torre forte é o nome do Senhor. Olha para aí, torre forte é o nome do Senhor, não é o nome em si, mas a pessoa. Torre forte é o Senhor, ele poderia dizer assim. Aqui poderia ser santificado seja o Pai, né? Mas santificado seja o teu nome, ou seja, a tua pessoa. Santificado, a palavra santificar vem de uma raiz que significa separado. Então Deus é separado de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que é impuro. Venha o teu reino. Observou? Venha o teu reino. O reino, o que é o reino de Deus? A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus, não é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, certo? Então, quando nós orarmos, tenhamos a consciência que ao pedir que o reino de Deus se instale, que ele venha aonde ainda não chegou, nos corações ainda que não, os corações ainda não alcançados, as regiões da terra, né, que ainda o reino de Deus ainda não chegou, temos a consciência que nós estamos pedindo a Deus que a justiça, que a paz e a alegria no Espírito Santo se instalem naquele lugar. Quando oramos para que o reino de Deus venha, digamos, sobre a Ásia, sobre a janela 1040, que é a região menos evangelizada do mundo, quando a gente orar nesse sentido, Senhor, que o teu reino venha na janela 1040, que o teu reino venha ali na Ásia, nós estamos orando para que o reino de Deus, né, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo se instale no coração daquelas pessoas. E quando o reino de Deus, com justiça, paz e alegria no Espírito Santo, se instala no coração das pessoas, as pessoas vão lutar por aquilo que é justo, vão lutar pela paz e vão contagiar os outros com alegria. As estruturas e os sistemas tendem a mudar. Tendem a mudar, porque pessoas que foram invadidas pelo reino de Deus são pessoas que mudam as estruturas aonde elas estão. Às vezes é dentro da sua casa, é no seu ambiente de trabalho. As pessoas começam a mudar, porque elas começam a viver essa vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Resumindo, quando ela começa a viver uma vida de amor, mostrando ali o amor às pessoas. Diz aí, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E diz que a vontade de Deus se faça na terra como ela é feita no céu. Como é que a vontade de Deus é obedecida no céu pelos anjos? De forma perfeita. E é assim, quando nós oramos, queremos que essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus se instale entre nós na terra. E aí ele parte agora para os pedidos
né? Com relação a nós, à comunidade, às pessoas. Aqui tudo é referente a Deus, ao seu reino, à sua vontade, certo? Ao seu nome, à sua pessoa. A partir do versículo 11, é relacionado ao povo, aos seus filhos. Ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha, é interessante quando nós pedimos o suprimento a Deus, e pão aqui está incluído todo o suprimento de que nós necessitamos, não é? Então, quando ele pede aqui o pão nosso, devemos nos lembrar de que tem muitas pessoas que não têm o pão de cada dia. E quando nós orarmos, nós não temos que pensar somente no nosso pão, no nosso alimento, na nossa provisão. Nós temos que pensar na provisão do outro, do próximo. É isto. E aí, queridos, eu quando orar pedindo a Deus, né, pão nosso de cada dia, que Deus venha suprir as nossas necessidades, que Deus também, que essa necessidade também do outro, do próximo, seja suprida. Mas eu também, preste bem atenção, eu também não tenho que ficar apenas orando para que a necessidade do próximo seja suprida. Eu tenho que também fazer alguma coisa para suprir a necessidade do próximo. Não é simplesmente eu chegar e orar, como o Tiago diz, né? Se você chega na casa de um irmão, e chega lá, e encontra um irmão em necessidade, e você ali faz uma oração por ele, e diz, olha, Deus vai te abençoar, e vai embora, sua fé é morta. Ou seja, eu tenho que ajudar aquele irmão, eu tenho que partilhar, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Então o pão nosso está nos chamando a atenção para o partilhar do pão. Isso é muito importante. Então quando nós estivermos orando, agradecendo a Deus pelo alimento, né, que Ele nos dá, e pedindo a Deus que Deus continue nos suprindo, estejamos conscientes de que também nós devemos pedir e partilhar do nosso para com aquele que está em necessidade. Ele também diz aí, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, dívidas aí no sentido de pecado. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Uma vez Pedro chegou para Jesus e disse assim, mestre, olha, até quanto eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pedro já estava achando o máximo, porque conforme a doutrina daquela época judaica, você podia perdoar uma pessoa até 3 vezes. Pedro já estava botando mais do que o dobro. Até 7, Senhor. E Jesus disse, ó, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ora, 70 vezes 7, né? Então vai dar aí 490, se não me falhou a matemática, né? Então, mas Jesus não está falando em questão de matemática. Jesus não está falando para um irmão errou, aí vem a mim, e aí eu digo, Senhor, sim, eu perdoo ele, Senhor. Estás perdoado, meu irmão, estás perdoado. Aí ele erra de novo, aí eu, estás perdoado 2, estás perdoado 3, estás perdoado 4. Não, Jesus não está falando de matemática. Jesus está falando, quando Jesus coloca isto, essa figura hiperbólica, até 70 vezes 7, 490 vezes, Jesus está chamando a atenção para perdoar todas as vezes que forem necessárias. Todas as vezes que alguém vier buscar o perdão, toda vez que alguém chegar para você e dizer assim, olha, puxa, eu errei, eu fiz algo contra você que eu não devia fazer, me perdoe, por favor, e você o perdoar de coração. É isso que Jesus está dizendo, não está falando de matemática, está falando de que o perdão deve ser amplo e extensivo a todos, certo? É isso que ele está falando. E a gente pode pedir, preste bem atenção, que aqui o versículo 12 está dizendo, e perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou aos nossos, aqueles que pecaram contra nós, que nos feriram, certo? Ou seja, assim como, ou seja, perdoa-nos, ó Senhor, porque também nós temos perdoado. Olha, observou bem? Ou seja, perdoa-nos, ó Deus, porque também nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. É isso.
E aí vem para a última parte da oração que ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Não nos deixe sermos seduzidos pelo mal. Não nos deixe, Senhor, ser atraídos pelo mal. Não deixe, Senhor, que o mal faça a nossa cabeça, sabe? E nos arraste para ele. Não, Senhor, nos livra. É isso, nos livra do mal ou do maligno, né? Em algumas traduções diz do maligno, certo? Mas nos livre disso, nos livre dos momentos nossos de fraqueza, nós cairmos na tentação, né? Sustenta nossas mãos, sabe? Desvia os nossos passos do caminho mal, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente não caia no laço do passarinheiro, Senhor. Então ele está pedindo aqui para todos nós, que nós possamos assim pedir que Deus, né, nos livre do mal. E aí ele termina com: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ou seja, uma glorificação final. Então esta é a reflexão desse dia a respeito do Pai Nosso. É claro que o Pai Nosso tem muito mais coisas. Isso aqui é uma reflexão de poucos minutos, né, de 20 minutos, mas se pode passar semanas pregando, né? Eu mesmo já passei 3 domingos pregando só no Pai Nosso, cada domingo um tema do Pai Nosso. Então o Pai Nosso tem muito a nos ensinar. Então quando você for orar o Pai Nosso agora, ore com essa consciência de que é uma oração comunitária, que mesmo naquele momento sozinho você está orando, mas sua consciência, certo? Sua consciência está se expandindo para integrar nessa sua oração todos aqueles, né, que são filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos e um abraço bem apertado. Amém?